Rendas. As rendas, para fins práticos, é toda a quantidade em dinheiro que se consegue obter por meio de alguma atividade ou aplicação. As rendas podem ser conceituadas também como conjunto de 2 ou mais pagamentos ocorridos em épocas distintas, objetivando aqui a formação de um capital. As rendas podem ter vários tipos de classificações e podem ser classificadas relativamente a alguns critérios. Quais são esses critérios? A variabilidade dos termos, o número de termos, os períodos da renda e da taxa de juro e quanto ao vencimento do primeiro termo. Então, relativamente à variabilidade dos termos, temos a questão de o valor da renda ser constante ou variável. Numa renda constante, todos os termos são iguais. Por exemplo, vamos pagar uma renda de 500 euros anualmente. Ou seja, estes 500 euros são constantes. Não há variabilidade. Noutras situações, os termos das rendas são variáveis, ou seja, diferentes. Se são crescentes ou decrescentes, já é outra questão, mas na classificação temos que saber que eles são diferentes. Portanto, trata-se de uma renda variável. Temos outro critério, que é o número de termos. O número de termos da nossa renda. Quando temos um número finito de termos, dizemos que a nossa renda é temporária. Por exemplo, vamos pagar de renda 500 euros durante 5 anos. São então 5 rendas. Tem aqui um número de termos finito. Há situações em que a renda é perpétua. O que é uma renda perpétua? É ser um número infinito de termos. Por exemplo, vamos pagar 100 euros todos os anos até morrermos. Não sabemos quando é que vamos morrer. Até pode ser amanhã, mas não sabemos. Quanto aos períodos da renda e da taxa de juro, temos 2 tipos de renda. Uma renda inteira e uma renda fracionada. Isto acontece porque os períodos da renda e da taxa de juro podem ou não ser coincidentes. Quando estes são coincidentes, falamos então de uma renda inteira. Quando não são, falamos de uma renda fracionada. Por fim, quanto ao vencimento do primeiro termo, podemos ter 3 tipos de renda. A normal, imediata ou pós-antecipada, podem ter estas 3 designações. A antecipada e a renda diferida M períodos ou X períodos. Vamos diferenciar então estes tipos de renda. Uma renda normal acontece quando o primeiro termo vence-se um período após a negociação. Ou seja, vamos imaginar que estamos a falar de uma renda mensal
e estamos a negociar hoje. Hoje é dia 1 de janeiro. E só temos que pagar então no dia 1 de fevereiro. Se passar este período, um período após a negociação, estamos a falar então de uma renda normal. Já se eu pagar a renda hoje, ou seja, no momento da negociação, estamos a falar então de uma renda antecipada. No caso de ser uma renda diferida em períodos, significa que, sim senhora, vou pagar a renda, mas a primeira renda só pago daqui a 6 meses. Ou seja, diferida 6 períodos. Para perceber melhor as rendas, temos aqui outra visão. Dentro das rendas inteiras, temos ou termos constantes ou termos variáveis. Dentro dos termos constantes, ou seja, pagamos uma renda sempre de 500. 500, 500, 500, ou seja, termos constantes. Temos as rendas temporárias e perpétuas. Pago estes 500 euros durante X tempo, durante determinado período e número de períodos, ou pago estes 500 para sempre. E falamos então de uma renda perpétua. Tanto nas rendas temporárias como nas rendas perpétuas, elas podem ser imediatas ou diferidas. No caso de os termos serem variáveis, o que é que pode acontecer? Os termos podem ser sem regularidade na variação. Ou seja, o primeiro mês pagamos 500 euros, o segundo mês pagamos 200, o terceiro pagamos 300, o quarto pagamos 200, ou seja, não há um padrão, não há uma sucessão nos termos. Portanto, é sem regularidade na variação. Quando existe regularidade, podem acontecer duas coisas. Ou ser em progressão aritmética ou em progressão geométrica. O que é isto? Em progressão aritmética é ser um número adicionado sempre a todos os períodos. Por exemplo, na primeira renda pagamos 100 euros, posteriormente pagamos 120, depois 140, depois 160, depois 180, por aí fora. O que é que está a acontecer? Estou a adicionar sempre 20 à renda anterior. Ou seja, 100, 120, 140, 160, por aí fora. Este tipo de progressão é aritmética. Chamamos uma renda inteira variável em progressão aritmética. Em progressão geométrica, já não somamos um valor sempre à renda anterior, mas sim multiplicamos. Por exemplo, temos o primeiro termo a 100, o segundo a 200, o terceiro a 400. O que é que estamos a fazer? Estamos a multiplicar a renda anterior por 2. De 100 passamos para 200, de 200 passamos para 400, de 400 passamos para 800 e assim
sucessivamente.